Estamos ao vivo, começando agora de novo. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conversando com Quem Faz. Estamos ao vivo pelo Facebook, pela página do professor Serginho, e quero agradecer a participação de todas e todos, e convido a todos que estiverem nos assistindo a fazerem seus questionamentos e participar efetivamente da nossa live. Hoje estamos aqui com 4 pessoas especialmente convidadas para conversar sobre educação de jovens e adultos. Estamos aqui com o professor Marco Verdade, o professor Ivo Saldanha, o professor Arcelino Paixão e a professora Karine Miller, da Educação Física. O Paixão é de Artes Cênicas, o Marco Verdade de Biologia e o Ivo, professor de História. Eu quero passar a palavra, vamos testar o som da Karine, vamos ver se ela consegue responder. Abre o som. Não estamos ouvindo, eu acho que tem que resolver o problema do som. Não estamos te ouvindo. Mas vamos passar, então, para o professor Marco Aurélio Verdade, biólogo, bacharel, mestre em Ecologia pela URGS e doutor em Educação pela Universidade Evangélica do Paraguai. Diretor regional sul da Sociedade Brasileira de Arborização. Servidor municipal da Prefeitura de Alvorada desde 1999. Vice-diretor e supervisor da Escola de Ensino Fundamental Frederico Dil, professor há 20 anos no EJA, onde atualmente desenvolve o trabalho na Escola Podalírio Inácio de Barcelos. Assessor pedagógico e consultor ambiental da empresa EDS, da qual é de sua propriedade. Com a palavra, nesse primeiro momento, o professor Marco Verdade. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos colegas Ivo, Paixão e Karine. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, porque pensar hoje nesses 20 anos, esse ano completei 21 anos trabalhando, né, com a educação de jovens e adultos, e para mim foi realmente um convite ao qual eu fiquei bastante agradecido, né, e feliz por ter sido lembrado, né, como um dos nomes por esse tempo todo, né, de trabalho e de dedicação a essa modalidade de ensino. Eu entrei no município de Alvorada em 99, estava ouvindo o Sérgio falar agora, e dá um pouquinho de tristeza, assim, de não ter sido nos anos 2000, porque não ia ficar me sentindo tão velho, né, 1999, no outro século ainda. Mas, enfim, comecei em 1999 no nosso município, trabalhando na Escola Podalírio Inácio de Barcelos, trabalhava no diurno, e naquele mesmo ano eu comecei a trabalhar na EJA em uma escola em Porto Alegre, que era a extinta Escola Águia, que depois, inclusive, veio fazer parte, né, das escolas do nosso município. Trabalhei lá, então, a partir de 99, e tive um afastamento dentro do nosso município de Alvorada, da EJA, a partir do momento que eu assumi, então, o Centro de Educação Ambiental Sala Verde Lígia Rockenbach, dentro do nosso município, onde eu fiquei por 8 anos. E durante esse período, então, eu apenas continuei trabalhando no turno da noite, né, nessa escola de Porto Alegre. Ao retornar em 2013, para minha felicidade, né, para minha satisfação, retornei à mesma escola, a Escola Podalírio, né, para trabalhar na EJA. E chegando lá, encontrei pessoas, encontrei colegas aos quais eu tenho muita admiração pelo trabalho construído ao longo de todos esses anos. Não é fazer média porque estão aqui, mas profissionais que nem o professor Ivo, que nem o professor Paixão, a professora Karine e outros que hoje trabalham na escola, como a professora Silvia, como a professora Ninfa, são realmente ícones, né, da educação do nosso município. Então, o nosso trabalho fica bastante facilitado quando você tem profissionais como esses, né, trabalhando junto. Desenvolvi vários trabalhos com os alunos da EJA, inclusive com participações em congressos,
obviamente que ligados muito à área da biologia, à área da arborização, que é uma área ao qual eu me encanto bastante, né? Então, tem sido uma experiência, assim, muito, muito agradável, e eu poderia dizer que trabalhar na EJA, para mim, talvez seja o meu grande hobby, porque é algo fascinante, assim, não, o brilho nos olhos que a gente tem por trabalhando com esses alunos é algo que se torna parte do nosso cotidiano. Não existe rotina, não existe nenhuma forma de não se apaixonar por essa modalidade de ensino. Acho que o microfone está desligado, acho, Sérgio. Agora sim. Obrigado, Marco. Você está controlando para mim aí, tem que ser isso, tá? Vou passar agora a palavra para o nosso colega Ivo. O Ivo é professor de História e deixa eu fazer a apresentação do professor Ivo Saldanha, graduado em História pela FAPA, professor de História no município de Alvorada, na EJA desde 2012, foi vice-diretor na escola, da EJA, na escola Alice de Carvalho, de 2014 a 2017, quando foi encerrada a EJA na escola Alice de Carvalho. Com a palavra, Ivo. Então, boa noite, Sérgio, ao pessoal que está assistindo aí, os queridos colegas Marco, Paixão e Karine. Seja, é bom trabalhar com vocês, é bom estar também nesse bate-papo aqui com vocês, né? Eu estou na rede de Alvorada desde 2012, eu entrei na Escola Frederico Dil, no diurno, né? E, na verdade, eu entrei na Escola Idalina, trabalhei por um mês lá e passei para a Escola Frederico Dil. E de lá, estou lá no Frederico Dil, no diurno, até hoje. Na EJA, eu entrei em 2012, na segunda matrícula que eu tenho no município, eu entrei em 2012 na Escola Alice de Carvalho, né? E fiquei lá até 17, quando fechou, e hoje atualmente estou no Podalírio, na EJA também, à noite. Né? Já tive alguns trabalhos no município com robótica, agora estou tentando seguir os passos aí do professor André Bozetti com cinema, fazer algumas coisas diferenciadas aí com a gurizada. E é isso, acho que para uma rápida apresentação é isso, né? Depois a gente fala mais sobre as questões da EJA aí. Muito bom. Muito bom, obrigado, Ivo. Agora eu vou passar a palavra para... Vamos ver se a Karine consegue falar, vamos ver. Alô, testando. Vamos deixar ela na frente, Paixão? Posso deixar ela na frente? Tá. Mas ela perdeu a vez, porque ela ia ser a primeira, né? Todo mundo está de prova aqui. Problemas técnicos. Tá bom. Então, Karine Miller, professora de Educação Física da Rede Municipais de Alvorada e Gravataí, mestra em Ciências do Movimento Humano pela URG e especialista em Educação Física Escolar. Com a palavra, Karine Miller, professora de Educação Física. Boa noite, então, colegas, amigos, pessoal que está assistindo ali no Facebook. A Ninfa, querida, apareceu ali agora para nos dar um oi. Primeiro, eu quero agradecer ao Sérgio, né? Essa oportunidade da gente estar aqui dialogando entre amigos, entre colegas, né? Cada um dos colegas que está aqui hoje faz parte da minha história, da minha trajetória profissional em Alvorada, né? Esse ano, fiz 20 anos de município, então, assim, eu me forjei político e pedagogicamente, política e partidariamente em Alvorada, né? Metade da minha vida, a história dela foi construída em Alvorada. Entre idas e vindas da EJA, né? Minha primeira formação, minha primeira experiência com EJA foi no Podalírio, no ano 2001. Depois, agora, em 2017, retornei para a EJA, né, no Podalírio de novo. Tenho a oportunidade de estar trabalhando com esses colegas. O Marco, tenho um carinho muito grande pelo Marco, é meu amigo, meu colega. Eu digo para ele que ele foi meu co-orientador no mestrado, né? O Marco me ajudou nos 2 anos do mestrado.
Foi ele que fez toda a revisão do meu trabalho no final, não teve um apontamento, uma crítica, foi impecável na revisão. O Ivo, um amigo, um colega mais recente, mas que tem uma história muito legal, via sindical, uma história política, político-pedagógica muito bonita também. O Paixão, a minha admiração pelo Paixão, pelo trabalho do Paixão, já vem lá dos anos 2000 também. Conheci o trabalho do Paixão nos nossos antigos festivais de educação física e arte e educação. Paixão foi um ferrenho defensor da arte e educação, estar junto no festival, né? Então, a minha admiração pelo Paixão vem desde lá. Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje dialogando, conversando, né, com os colegas. A minha trajetória profissional em Alvorada começou lá no Umbu. Quero mandar um beijo, um abraço pro pessoal do Umbu, né? O Umbu estava de aniversário ontem. É um bairro que tem muito meu carinho, assim. A minha primeira experiência profissional foi com os anos iniciais, né? Eu tenho magistério, então o meu primeiro concurso foi com os anos iniciais. Trabalhei 10 anos no Umbu. Então lá eu aprendi muito e tenho um carinho muito grande, né, por aquele bairro. Depois do Umbu, saí para assumir a coordenação pedagógica do programa Segundo Tempo, que era um programa do governo federal, os governos Lula e Dilma, onde os alunos tinham atividades esportivas no turno inverso, né, dentro das próprias escolas, onde eles já estudavam. Então, o seu aluno tinha aula de manhã, na parte da tarde ele ia para a escola para participar de atividades esportivas e culturais também, né? Então, eu saí para assumir a coordenação desse programa, e aí, no meio do caminho, fiz outro concurso, fiquei 40 horas em Alvorada. Nisso, eu já estava formada em educação física, fiz especialização em educação física escolar, a minha trajetória sempre na escola, né? E aí, depois, fui fazer mestrado, né? A minha experiência profissional, ela vem carregada de uma radicalidade democrática muito grande na minha formação. Então, quando eu comecei a minha vida profissional, sempre foi dentro de uma lógica de democracia na educação, né? Era um momento muito, muito rico desse processo democrático dentro das escolas. Então, foi aonde, né, quando eu entrei no magistério, eu já tinha ouvido e estudado um pouco de Paulo Freire, na graduação também, mas eu pude conhecer Paulo Freire na prática, pelas práticas que a gente tinha em Alvorada, né? Então, e aí no mestrado, eu pude, com um marco teórico sustentado em Paulo Freire, trazer a educação física escolar e aprofundar um pouquinho os meus estudos em Paulo Freire na educação escolar, na socioeducação, né, para jovens e adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. E agora a gente está aqui, podendo matar um pouquinho a saudade nessa pandemia, do Paixão mais ainda, porque o Paixão saiu da escola, né, no início do ano, ou foi saído, né, e depois eu vou deixar ele dizer o que ele acha que, né, como é que foi, como é que está esse processo, né, que tá bem tenso para a gente, enquanto professor na rede. Mas é isso, poder estar aqui hoje, matando um pouquinho da saudade dos colegas, e te agradecer, Sérgio, por essa oportunidade quase que única, assim. Obrigado, Karine, mas agora vamos passar para o Paixão. Arcelino Paixão, professor de teatro pela URGS, especialista em arte e educação pela Fevale, professor de artes da rede municipal de Alvorada e de Porto Alegre, também meu colega lá em Porto Alegre. Exato, Serginho. Obrigado pelo convite. Boa noite, os colegas. Bom revê-los, Marcos, Ivo, Karine, saudades. Boa noite aos colegas que estão nos assistindo na página do Facebook. Bom, a minha história em Alvorada é meio longa, né? Como o Coisa falou, eu sou de 98, 97, 98, entrei na rede, né? Como professor no fundamental, depois 2 anos
no Alfredo Justo, passei para Antônio de Godoy, na EJA do Antônio de Godoy, onde eu comecei a EJA, né? Minha história com EJA, eu comecei em Alvorada, no Antônio de Godoy, num grupo muito bom, bem participativo, bem... era uma época boa que se debatia, se aprofundava, se tinha experiência, se buscava experiências, né? Era um momento de participação, de redemocratização. Eu acho que é um momento que se estudou bastante, né, Karine, que se aprofundou teoricamente as nossas vidas, o nosso conhecimento por Paulo Freire e outros teóricos da educação. É uma coisa que tem que ser resgatada, embora eu não goste muito desse termo resgate, mas eu acho que a questão falta, né? Ou isso é um debate depois. Além de... depois fiquei uns 4 anos no Antônio Godoy, aí comecei em Porto Alegre, comecei no Venceslau Fontoura, também no diurno, aí abriram a EJA e fui convidado para construir essa EJA no Venceslau Fontoura, que me foi uma EJA muito carinhosa, porque foi uma EJA que eu fiquei com 15 anos. Ela foi uma EJA que também foi fechada em Porto Alegre, por um governo que não tem uma perspectiva em um projeto de educação, né? Então, acho que esse fechamento de EJAs, não só em Alvorada, mas em Porto Alegre e outros estados, é uma coisa que temos que lutar contra, né? Porque eu acredito que educação é uma questão comunitária, tem um viés familiar, né, de nós conhecermos, estarmos próximos ao estudante, às suas famílias, ter esse vínculo, esse elo, né? Então, agora, quando eu voltei novamente para a EJA de Alvorada, no Podalírio, 2 anos atrás, foi um processo muito de estranhamento, né, de encontrar uma EJA com só 4 totalidades, né, sem um debate mais teórico aprofundado, né? Eu fiquei 1 ano no Podalírio, agora estou recomeçando no Emília, né? Estou ainda me adaptando à escola, e ainda nesse processo de pandemia, é um processo muito louco, muito... eu acho perturbador, mas ao mesmo tempo também muito profícuo para a gente pensar sobre a nossa posição de professor frente a tudo que estamos passando, né? Qual é o nosso papel, qual é o papel da educação. É um momento bom, eu acho que a gente vai sair fortalecido se tivermos uma esperança de uma nova sociedade, né? Muito bom. Nós fizemos uma rápida apresentação, agora é que a gente vai para os trabalhos. Então, vou fazer uma fala do Paulo Freire e a gente vai poder falar. O Arcelino deu uma pincelada, assim, quando ele disse que a gente estudava muito. Estudamos muito mesmo, naquele tempo, 97, 98. Eu estava um pouquinho antes de ti ali, né, Arcelino Paixão, mas 98, 99, quando o Marcos, depois o pessoal foi entrando, né? Mas a gente tinha que estudar muito, porque era muita novidade. Tinha professores que diziam, nos olhavam assim, lá em 97, é muita novidade isso. Mas era muita novidade mesmo, até para nós, né, que estávamos atrás de fazer um trabalho diferente e que pudesse ter um retorno. Então, a nossa base foi Paulo Freire, e a pesquisa participante com Brandão, né, que daí, depois de uma pesquisa que a gente saía, inclusive nós da secretaria, saímos juntos para os bairros, para dentro das vilas, para conversar com as pessoas, trazer essa pesquisa e depois montar, através do complexo temático, montar o planejamento da escola, do ano da escola, né? Isso era muito legal, muito importante, envolvia toda a comunidade. Esse era um processo dialógico que a gente fazia, né? E que vocês, principalmente a gente, né? Eu me incluo com vocês lá no dia a dia, né? Vocês faziam isso, e a gente estudava muito nas quartas-feiras. Quartas-feiras era o encontro de todos, né? Todo o EJA estava estudando nas quartas-feiras sempre, né? Não tinha chuva, não tinha sol. Bom, de noite nunca tem sol, mas aí podia ter frio, né? Mas a gente estava lá estudando. Fazer uma fala do Paulo Freire, depois eu vou passar uma outra rodada e a gente pode começar
Vocês podem escolhendo aí, enquanto eu vou falando, quem é que vai começar agora, se é a Karine agora dessa vez, ou é o Paixão, que foi o último, né? Mas eu vou fazer uma fala do Paulo Freire sobre os oprimidos, tá? Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e o reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor, contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista de falsa generosidade referida. Então, com essas palavras de Paulo Freire, que nos desafia a tirar, a dizer para as pessoas que elas sabem que elas são oprimidas e que talvez estejam adormecidas, mas que a educação transforma, desacomoda os oprimidos, né? E a função da escola é não deixar as pessoas oprimidas nessa sociedade, é emancipá-las, né? Então, o trabalho de vocês, eu acho que vocês já se entenderam quem é que vai ser o primeiro a falar? A Karine? Tá, pode ser a Karine, então. Começa falando. Nessa rodada agora. Um pouquinho assim, aquilo que eu disse no início, né, na minha apresentação ali, eu entrei na vida profissional, lá ainda quando eu fazia magistério, e desde o momento que eu pude fazer estágio, eu já estagiava, né? Eu estagiei na região das Ilhas, ali em Porto Alegre, na Prefeitura de Porto Alegre, onde hoje está embaixo d'água lá, e foi minha primeira experiência profissional lá. Naquela época, a Prefeitura de Porto Alegre vivia uma radicalidade democrática muito grande, tanto com relação à cidade, quanto com relação à educação, né? E depois, já formada, trabalhando em Alvorada, também eu iniciei minha vida profissional dentro dessa radicalidade democrática, onde a gente tinha muita formação, assim como o Paixão disse, a gente estudava muito, as 200 horas que hoje a gente precisa para ganhar aquela gratificação por qualificação, se fosse naquela época, a gente não precisaria nem pagar, porque em 5 anos, com certeza, a gente teria essas horas de formação oferecidas pela mantenedora, né? Então, a gente tinha muito isso. A gente tinha os seminários nacionais, os seminários internacionais, tinha toda uma questão que Paulo Freire fala, né, do cuidado com a estética, né, da boniteza dos espaços escolares, então, a construção de novos prédios, né, esse cuidado todo com o local onde os alunos e os professores e os funcionários trabalham e passam a maior parte do tempo. Eu, por exemplo, a minha vida, desses 20 anos, quase toda foi trabalhando 60 horas, né? Então, a gente passa mais tempo com os locais de trabalho do que na nossa própria casa. As reuniões coletivas da EJA, nas quartas-feiras, onde todo mundo se reunia, a gente podia conversar, a gente podia trocar. Paulo Freire também diz, né, que o conhecimento tem poder, né? E o poder compartilhado, ele tem mais poder ainda. Então, quando tu abre espaço para que as pessoas conversem, compartilhem suas experiências, isso é muito poderoso, isso é muito rico. E a minha vida profissional foi forjada nestes locais, onde a gente podia trocar, a gente podia conversar, a gente tinha muita formação, não só os professores, mas os alunos também, né? Tinha os encontros da juventude, onde os alunos produziam, os alunos apareciam, eles tinham voz, né, eles tinham vez. A gente via todo um respeito pela história dos alunos, pela bagagem que eles carregam. Quando a gente fala de EJA, a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de adultos que já trazem, né, que já têm uma trajetória de vida construída. Alguns mal tiveram o ensino fundamental, as T's iniciais, ali nós temos a T1 e a T2, onde os adultos não leem, não escrevem, mas eles já têm família, né? Eles já constituíram uma vida
eles podem não ler e escrever o alfabeto, mas eles já leem a palavra, eles já nomeiam o mundo, como Paulo Freire diz. E a gente via nas práticas político-pedagógicas um respeito muito grande a essa bagagem que os alunos traziam, né? Então, a minha vida profissional toda em Alvorada começou assim, nesse processo muito rico e muito intenso, né? A gente fazia, uma coisa que eu lembro muito, e que eram experiências incríveis, da gente sair nos bairros para caminhar e conhecer a realidade dos nossos alunos. A gente fazia as caminhadas no bairro, e a secretaria também nos colocava dentro do ônibus e fazia a gente andar pela cidade inteira para a gente conhecer aonde a gente estava, né? E isso é muito importante, porque é a partir dali que tu vai construir o teu fazer pedagógico. Jamais, como é que tu vai conseguir construir um projeto pedagógico sem conhecer a realidade, né, dos alunos? Então, a gente tinha isso muito, muito forte, né? Era uma preocupação em produzir um conhecimento que libertasse, né, que emancipasse. Então, a gente veio nessa caminhada. Hoje a gente não tem, né, espaço para isso. As nossas reuniões pedagógicas que nós ainda mantemos nas escolas são espaços burocráticos, onde a gente perde tempo fazendo caderno de chamada, a gente não se questiona mais quem é o nosso aluno, quem é o nosso professor, o que a gente faz com... Não tem mais esse tipo de troca, né? A gente não se pergunta mais. Quem é esse aluno que está retornando para a escola? Por que ele está retornando para a escola? O que ele quer da escola? A gente não discute mais esse tipo de coisa dentro da escola, né? E aí tu começa a pensar num sentido de educação que Paulo Freire também diz que é aquela educação nutricionista, que é a educação que só alimenta, né? Que só joga para o aluno o conteúdo, né, a educação bancária, e tu não tem mais aquela reflexividade que nós tínhamos. Eu sinto muita falta disso, porque a minha vida profissional, durante muito tempo, aconteceu nesses momentos, né. E uma coisa que a gente tem em comum aqui, que eu tenho em comum com os colegas que estão aqui hoje, é a nossa preocupação humana com o processo pedagógico. É a indignação pelo fazer pedagógico humano, né? Nós temos trajetórias de vidas humanas, a gente trata com seres humanos, e a gente tem muito em comum. Eu tenho muito em comum isso com o Marco, com o Ivo, com o Paixão, com os meus colegas também da escola, né? Todos, a Silvia, a Carla, depois eu quero mandar um beijo para cada um individual, mas a gente tem um grupo muito forte, muito potente de noite, que pensa a educação dessa forma, uma educação humana. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Quando eu soube que a gente ia fazer essa live, eu fui reler um livro que eu até quero indicar para quem trabalha com EJA. É um livro super recente, novo, que é esse aqui, Passageiros da Noite, do Miguel Arroyo. Ele é um livro que agora relendo ele, eu não sei se eu choro ou se eu fico feliz, né? Porque ele é um livro que traz muito daquilo que a gente já teve em Alvorada, né? E que hoje a gente não tem mais. Ele é um livro que ele vai a fundo nessa crítica da gestão democrática, do respeito aos alunos, aos funcionários, né, da comunidade escolar em si. E como eu estava dizendo, né, o aluno adulto da EJA, ele pode não ser alfabetizado, né, muitas vezes, mas ele, de alguma forma, ele já lê a palavra. E o nosso papel à noite na EJA não é só ensinar a continha lá, como é que tu arma a continha, ou enfim, eu vou trazer um exemplo que Paulo Freire também diz, que não basta ensinar que Eva viu a uva,
A gente precisa dizer quem é que planta uva, quem é que ganha com quem planta uva, né? É ler o mundo. Então, o nosso papel à noite não é simplesmente alfabetizar, né? É a gente fazer esse processo reflexivo e crítico junto com os alunos. E é isso que eles buscam lá à noite. A gente tem visto agora, com essa crise econômica braba que a gente está vivendo, os alunos estão voltando em massa para a escola, né? É inadmissível que uma cidade como Alvorada tenha fechado 3 escolas de EJA, como se a gente não tivesse público suficiente para trabalhar. O certo seria, pelo público que a gente tem, seria abrir mais escolas e não fechar. Os alunos estão voltando porque a oferta de emprego ela é muito escassa hoje em dia. E o que acontece? Cada ano de estudo, a gente ouve isso muito deles, né? Bah, Sora, eu fui para a fila lá, o cara que tinha 1 ano a mais de estudo do que eu ganhou a vaga. Eu disse, pois é, vocês estão vendo? Então, eles estão voltando para a escola com essa expectativa, né? A expectativa de poder crescer, né? Se libertar, se emancipar. E o nosso papel lá é esse, mas a gente precisa, sim, discutir isso dentro da escola, a gente precisa que a mantenedora nos ofereça esses espaços de reflexão, de diálogo, de construção coletiva. Nós temos ali à noite, os nossos alunos, a gente precisa lembrar que são são identidades coletivas ali. Nós temos alunos que fazem parte de uma classe social baixa, com baixa escolarização, com raça, credo, enfim, isso precisa estar no debate, precisa estar discutido. E hoje a gente não tem. Né? Muito bem. A escola que não discute racismo é racista. Eu quero passar aqui, antes de passar para o próximo, que eu vou anunciar daqui a pouquinho, que vai falar, eu acho que vai ser o Paixão, vamos botar o Paixão na frente agora, porque ele foi o último, tá? Mas, assim, professores que estão nos acompanhando, que são vários aqui, que elogiam vocês todos aí, tá? Não paro de elogiar vocês aí. A Heloísa Vaz, a Marlene, todos são professores. A Clair Gabana, que foi a nossa secretária de Educação e secretária de Governo, Maria Zoretti, minha esposa, Rosângela Barros, a Ninfa, colega de vocês, o Everton, também é professor de História, trabalha lá com as irmãs, Renata César, colega de vocês também, seu Valdir foi supervisor da Guarda Municipal, cuidava bem de vocês lá de noite. A Estela Mar, que foi colega de vocês também, da Karine, e trabalha no Normério, muito querida. Rosana Cavaleiro também, professor, já foi diretora lá da Escola Alcides Maia, quando era casinha ainda, no tempo que era uma casinha de madeira. Maria de Grácia também, colega nossa, nos acompanha aqui. A Neide Almeida está nos acompanhando, a Marlene, de novo. A Fábio Assis também, trabalhou no meio ambiente, a gente trabalhou contigo, né, Marco? A Estela Mara de novo, aqui a Neide, a Fábio, o Cleiton Nock, também colega, Valquíria Viana, companheira que está sempre com a gente, assistindo, a Silvana Monteiro também, professora querida, Ana Paula Alves, que eu sempre chamo de Ramos, mas ela é Alves, querida, já fez uma live com a gente aqui, junto com o rapaz lá de Portugal, que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouquinho eu lembro. Oi? O Carlos Santos, viu? Já lembrei aqui. A Cláudia Suzana Almeida, Carla Ribeiro, Heloísa, tem a Cláudia Suzana, mas tem aqui uma mensagem grande que eu não consegui colocar aqui, a Viviane Lussana, tem a Cláudia Suzana Almeida, leitura da realidade social para poder propor um trabalho que promova o conhecimento, claro, que oportunize e promova a transformação da sociedade, do meio, do indivíduo, que não se contenta com o imposto e nem aquilo que não serve como direito de igualdade de condições. A colega Cláudia ali fazendo uma observação bem importante. Jonas Reis, que é do sindicato do Simpa, lá de Porto Alegre, que é pré-candidato a vereador em Porto Alegre também, faz um trabalho muito bom, está sempre acompanhando a gente, eu acompanho ele também nas lives. Maria Helena Lima, também querida, lá de Capão da Canoa, que nos acompanha aqui, também
muitas colegas, aqui a Cristina Schunk, pré-candidata a vereadora do nosso partido também, a Mirna Sampaio, olha aqui, ó, Clair Gabana, sou professora da rede municipal, testemunho que fizeste um bom trabalho à frente da educação. E assim por diante. Agora, antes de passar a palavra, a arte na educação escolar desperta capacidade e ajuda a externar sentimentos. Também permite compreender os planos de expressão e interagir de forma a trabalhar a inserção social de forma ampla. E a pessoa que segue isso também é um artista. Nós estamos aqui na presença do Arcelino Paixão, que é um artista da educação, é um artista que trabalha com o povo. Quem trabalha lá na Venceslau, perto do Recanto do Sabiá, como eu e tu trabalhamos, tem que ser artista também para conviver, né, harmoniosamente com aquela população carinhosa lá, que nós conhecemos muito bem. Um povo muito legal, muito carinhoso e muito participativo. Bom, pensar em educação em EJA é pensar a cada momento, a cada passo, né? Porque eu entendo assim que a EJA é uma modalidade de educação privilegiada para nós educadores, né? Para quem gosta da educação, para quem tem um afinco e vê a profissão não só como um caminho de reprodução social, mas de transformação social, né? Quando tu orienta o aluno a ele pensar a sua vida, a sua sociedade, a sua comunidade, o seu mundo, e saber interpretar e representar o que ele sente, é a educação, né? É muito mais que saber somar, é muito mais que saber ler algumas palavras, mas é saber se colocar o seu sentimento de vida, de mundo, né? A arte tem esse papel, essa delicadeza de possibilitar a gente vislumbrar um mundo melhor. É o único conhecimento, né, que é dado por nós mesmos, né? A gente vai construindo na medida que a gente constrói a nossa vida, né? Então, na EJA, enquanto instrumento de construção e de amadurecimento humano desse sujeito social, é uma linguagem, né, que se faz necessária, né? Os alunos muito questionam qual é o nosso papel enquanto instrumento educacional, e diz nenhum, né? A arte não tem papel, né? Que a gente está aqui nesse planeta com algumas responsabilidades de manutenção, de cuidado, de bem-estar com o próximo, com o meio ambiente, né, Marcos? Né? A gente tem que ter essa consciência de cidadão, de humano, além da família, é na escola que se constrói, né? E a EJA é uma coisa família, né? De quase aquela coisa mais individual que tu tem com o aluno da noite, de poder olhar no olho, de seduzir ele para o conhecimento, para ele pensar na sua vida, né? Por isso que é bom e é necessário ter esse contato com a comunidade, conhecer a sua história, o bairro, a sua geografia, a sua sociologia, a sua cultura, para refletir o mundo, né? Porque o micro é um pouco do macro, e o macro é o reflexo do micro. Então, na educação de jovens e adultos, é necessário uma estrutura, é necessário professores, é necessário apoio pedagógico, né? As pessoas acham que educação de jovens e adultos é como um brete, assim, tu põe 10, 20, 30 alunos numa sala de aula e faz uma palestra e dá um certificado e livre ao problema, né, social. Não é assim, né? O aluno precisa desse contato. Então, uma escola mais próxima da sua casa, para ele chegar bem do trabalho,
ter uma boa janta, ter uma boa sala de aula confortável, com uma boa iluminação. Isso nos faz falta, né? Salas específicas, coisa, um melhor sistema de informática, e hoje, nessa pandemia, a gente vê como a gente está defasado, como a gente perdeu, né, processos, não sei qual foi as escolhas que a cidade fez por si só, né, mas a gente está sucateado, né, as escolas estão desmoronando, né, então a gente precisa pensar a educação, né, na sua estrutura, e na sua pedagogia e na sua didática, né? E a troca e a visibilidade dessas ações são necessárias. Acho que era isso, o finalizamento. Muito bem. Então, vamos passar agora a palavra para Marco ou para o Ivo? Eu posso... Pode ser para ti, Marco? Peraí. A biologia é uma disciplina de extrema importância, está diretamente relacionada ao entendimento da vida, e ser professor de biologia é muito importante, pois os demais conhecimentos relacionados à sua importância estão ligados a essa disciplina. E tu conheces muito bem a nossa cidade, onde nós temos o Pulmão Verde, que é um restinho da Mata Atlântica, ali na cascata do Xangô, no eixo do Jardim Porto Alegre, entre o Algarve e o Jardim Porto Alegre, e também as águas, como a Lagoa do Cocão, como os riachos, que hoje estão totalmente poluídos, mas que em breve, com o recolhimento do esgoto na nossa cidade, vai melhorar, sim, a qualidade dos arroios das nossas cidades. Sérgio, eu queria, inicialmente, né, antes de falar um pouquinho sobre essa minha percepção do perfil, né, dos nossos alunos da EJA, eu não tenho como não mandar um abraço para pessoas muito queridas e muito importantes que estão aparecendo aí na live. Eu queria deixar um grande abraço aqui para minha colega Cláudia Suzana, para o amigo Clayton, nosso colega lá do Podalírio, a professora Carla Ribeiro, que também é nosso colega na EJA do Podalírio, a professora Silvana, que eu tive o prazer de conhecer também quando trabalhava na assessoria pedagógica, a professora Heloísa Helena, também uma grande amiga, a Fábia Assis, né, que eu tenho um carinho por ela desde que eu entrei no município, é uma pessoa muito querida, uma guerreira, mais uma bióloga aí, né, que tem esses desafios que tu colocaste, né, para todos os biólogos, e dentro das cidades nós temos sempre esse compromisso, né, de pensar no verde urbano, de pensar nos nossos passivos ambientais e no que a gente pode fazer para tentar minimizar ou solucionar esses problemas. E também mandar um abraço para a Renata e para a Clair, né, que apareceram ali e são pessoas importantes. Eu acho que não tem como a gente não mandar aqui um abraço. Eu queria falar um pouquinho sobre os nossos estudantes da EJA. Eu acho que é importante também nós contextualizarmos um pouco, né, quem são os estudantes da EJA hoje, porque talvez nós tenhamos muitas pessoas que estão participando deste nosso evento que não têm ainda exatamente a dimensão de quem são esses alunos, de qual é o perfil desses alunos, quais são as características mais marcantes dos estudantes da EJA. Então, eu acredito que a primeira coisa importante a gente deixar bem claro aqui é que nós sabemos que os alunos da EJA, eles são sujeitos que, por algum motivo, não conseguiram concluir ou até mesmo não deram início ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Nosso município, a gente tem a EJA do ensino fundamental. Geralmente são pessoas de classes menos favorecidas. E eu consigo perceber, de certa forma, dois grupos, né, que nós podemos distinguir dentro desse perfil dos alunos. O primeiro grupo seria formado por jovens estudantes, uma faixa entre 14 e 18 anos, que são normalmente oriundos de outras escolas e que normalmente, por um motivo ou outro, foram retidos nos últimos anos dentro do ensino fundamental. São aqueles alunos que ficam durante muito tempo lá dentro da escola e aí, de certa forma, já com essa distorção, idade séria, acabam sendo encaminhados para as nossas escolas da EJA. Eu percebo um certo padrão
nas estruturas familiares desses estudantes. A maioria desses alunos é criado pela mãe, não tem normalmente a participação do pai, ou ainda é criado pelos avós. A mãe quase sempre segue aquela carga de trabalho diária, pouco conseguindo participar da vida escolar desse estudante. Existe uma grande quantidade de pais desses alunos que, infelizmente, a gente percebe que tem um envolvimento com vícios ou com determinados delitos. E me chama a atenção hoje a grande quantidade de estudantes nessa faixa etária do sexo masculino. Eu fazia algumas pesquisas hoje em alguns documentos e encontrei uma referência de um trabalho que foi feito com cerca que esse dado chegou a cerca de 80% em relação aos estudantes do sexo feminino. Já um segundo grupo, ele é formado por estudantes que não tiveram, então, essas possibilidades de estudar ou de continuar estudando por uma série de motivos, né? O trabalho, o fracasso escolar, a dificuldade de acesso à escola. Existe, inclusive, um discurso entre esses estudantes de que a formação escolar no passado ela não tinha importância para aquilo que elas faziam naquele momento, naquele tempo. Hoje, com essa modernidade, a gente percebe que a escolarização ela tem se tornado muito importante. E ao contrário do que naquele primeiro grupo eu citei, chama a minha atenção hoje, nesse público mais adulto, a grande quantidade de estudantes do sexo feminino, cerca de 70%, em relação aos estudantes do sexo masculino. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar bem é que existe hoje esse perfil dentro da EJA de alunos. Muito se fala nessa juvenilização dos alunos, né? Os alunos mais jovens que estão cada vez tomando mais parte dentro deste grupo. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O mais bacana é que eles se complementam. Quando a gente tem alunos mais adultos dentro da EJA, eles conseguem, através das suas vivências orais, através das suas experiências, das suas vivências, eles conseguem também agregar muito valor a estes jovens que cada vez mais frequentam hoje a EJA. Quais são as características que eu vejo como mais marcantes desses estudantes da EJA? O primeiro grupo de estudantes, eu acho que esse talvez seja um dos nossos grandes desafios de hoje, é que eu percebo que existe um grupo de alunos que eles são marcados pelo nosso mundo tecnológico hoje, pelo nosso mundo moderno. O Paixão acabou de falar, a questão da informática, né? É uma questão que está hoje em qualquer disciplina, em qualquer área, em qualquer formação, você precisa dela, e nesse momento nós nunca precisamos tanto dela, e eu confesso aqui a todos vocês de que eu tenho aprendido muito nesse período. Né? Porque aquela falta de tempo que a gente sempre acaba se queixando, eu trabalho 60 horas também, eu trabalho os 3 turnos dentro do nosso município, e nesse momento eu estou conseguindo aprender muito sobre essas ferramentas, e através deste aprendizado eu percebo o quanto elas podem se tornar realmente ferramentas importantíssimas, como estratégia dessa questão do ensino e aprendizagem. Esses alunos que a gente tem hoje dentro do perfil da EJA, são ligados à mídia, são ligados a essas tecnologias, eles, de certa forma, transgridem um padrão cultural. Então, o que acontece? Muitas vezes eles entram em choque com a cultura da escola, porque a cultura da escola, a meu ver, ainda é muito tradicional. Apesar das tentativas de mudança, apesar do esforço que muitos profissionais hoje eles apresentam, de trazer novas tecnologias, ainda esse conflito é muito grande para todos nós. São alunos que gostam de estar na escola, mas não de estar na sala de aula. Existe, entretanto, um segundo grupo de estudantes que eu posso perceber que eles são, na grande maioria, eles estão migrando de algum lugar, né, muitas vezes até de outras cidades próximas, e eles sempre se manifestam em querer estudar para resgatar o tempo perdido. Essas 2 palavras a gente escuta muito. Eu voltei porque eu queria resgatar o tempo perdido. Esse tempo, ao contrário daquele primeiro grupo, ele está associado, sim, a uma escola mais conteudista, mais moralista.
Eles gostam da escola e gostam da sala de aula. E quando a rotina da sala de aula é quebrada através de projetos, de palestras, de filmes, eles acham que isso não é aula. A gente comenta muito isso, né, na escola, eu, Karine, o grupo de professores, professora Silvia, e eles acreditam que dessa forma talvez eles estejam perdendo tempo. Claro que existe uma série um número, né, de alunos que são mais flexíveis com relação a isso. Mas é uma situação que hoje eu acho que é importante, né, da gente definir bem quem são esses nossos alunos e qual é esse perfil. Sérgio, um segundo ponto, né, e último nesse primeiro momento que eu queria discutir, trazer aqui, é que segundo algumas pesquisas no Brasil hoje, cerca de 75% da nossa população são considerados alfabetos funcionais. Bom, o que é o analfabetismo funcional? O aluno analfabeto funcional é aquele que não consegue sobreviver bem diante de um texto. Por que isso acontece? Acontece porque ele apresenta dificuldades que não exatamente são aquelas dificuldades relacionadas ao processo de decodificação dos signos linguísticos, enfim, mas principalmente no processo de assimilação do sentido daquilo que ele está lendo. Sentenças maiores, por exemplo, que exigem dele uma maior habilidade vocabular, e a associação desse vocabulário com seus respectivos significados, eu acredito que sejam hoje os maiores desafios para esses analfabetos funcionais. E com efeito disso, eles se... E o medo de se expor perante os outros colegas faz com que ele bloqueie mais ainda o processo. E isso vai comprometer, obviamente, no seu desenvolvimento cognitivo e intelectual. Então, por que eu falo isso, né? Porque eu acredito que o professor, o papel do professor da EJA, ele é, sobretudo hoje, muito mais social. Porque esse aspecto ele tem que ser trabalhado com o aluno para que ele saiba se defender de situações que ele possa vivenciar nesse aspecto. É claro que o analfabeto funcional hoje ele pode ser inserido na sociedade, mas é fato que sem preconceito, infelizmente, isso não é possível. Então, vejam o tamanho do papel que a gente representa na vida desses alunos. As maiores dificuldades que eles têm no processo de aprendizagem, a meu ver, estão relacionadas à ordem emocional. Eles poderem superar o medo para livrar-se dessa sensação de que eles não conseguem aprender. A falta, cognitivamente falando, a falta do pré-requisito para aprender o conteúdo que está sendo trabalhado. Nesses dois casos, é o histórico de vida social que tirou esse aluno da escola no tempo certo, que faz com que essas pessoas passem a ter mais limitações do que de fato eles têm no processo de desenvolvimento acadêmico. Eu sempre procuro, nos primeiros encontros, né, quando a gente começa o ano e a gente está com as nossas novas turmas, uma das primeiras falas que eu faço sempre, que eu tenho com eles, que eu faço questão de falar, é a importância de se resgatar a autoestima desses alunos. Os nossos alunos da EJA, infelizmente, eles chegam nas nossas salas de aula com uma autoestima muito baixa. Eles chegam desacreditados. E o nosso papel enquanto professores, e eu acho que isso é o mais fascinante de todos, a EJA é apaixonante por causa disso, porque a gente tem esse poder de resgatar com os nossos alunos essa autoestima, de dizer para eles de que ninguém é melhor do que ninguém, de dizer que dificuldades, obviamente, sempre vão existir, de repente eles não vão ter aquele apoio familiar como deveria, de repente eles não vão ter aquele recurso financeiro para poder melhorar a sua situação, o seu dia a dia, mas é muito importante que ele acredite. Porque se o nosso aluno não acreditar nele, quem vai acreditar? E quando a gente faz essa fala, obviamente que a gente já está trazendo analogias disso ao mercado de trabalho, né, a uma possibilidade futura de uma vida melhor. Então, eu acho que esse poder a gente tem, e é muito bacana. A afetividade é fundamental dentro desse processo de ensino-aprendizagem.
Não há como a gente, eu vou trazer a frase que a Karine falou, né, como é que é, Karine, da Eva que viu a uva, eu sou meio ruim de lembrar essas coisas aí, mas é muito importante a gente conhecer a vida de cada um dos nossos alunos, a gente conhecer os seus problemas e a gente entregar a eles a nossa disponibilidade, a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso amor, e a oportunidade de estar com eles diante dessas dificuldades. É por isso que a EJA é tão apaixonante, Sérgio. E é por isso que eu acho que momentos como esse, onde a gente pode realmente trazer essa reflexão, eles são fundamentais. Obrigado, Marcos. Olha, uma grande aula. A gente sempre está aprendendo. E, com certeza, com tantos professores aqui e ali também nos assistindo, eu acho que isso dá tem um caldeirão de educação por trás disso, porque as palavras que vocês estão trazendo aqui reforçam aquilo que a gente pensa, mas também nos dá uma projeção e maior entendimento das coisas que a gente precisa estar dialogando permanentemente para poder incluir as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo. Mas agora vamos escutar alguém que é da história e tem relação direta com o homem e seu tempo. Ele investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram, enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda a compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Então, nós também, né, Ivo, nós também construímos o nosso tempo, lutamos por melhores condições de vida, fizemos a nossa luta como os trabalhadores, e um professor de história tem que estar à frente disso, que eu sei, tu és uma pessoa que está sempre pensando nesse movimento social, que é do ser humano, do homem histórico. Então, Sérgio, a Karine falou um pouco aí da minha trajetória. Eu comecei minha trajetória política, militante, muito cedo, e na militância política e na militância sindical, né? E depois fui para o curso de História. Quando eu entrei no município, eu entrei no regular, no primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos, né? Eu tive uma passagem meteórica na EJA em 2010, eu acho, numa convocação que eu fiquei um mês e meio no Podalírio, cobrindo um professor que estava acidentado. E ali, naquele momento, eu vi que o pessoal comentava, se ressentia um pouco da falta de estudo e da falta de uma orientação para a EJA naquele momento ali. E eu entrei na EJA, então, de fato, em 2012, na metade do ano, né? Então, eu gostei um pouco. Como a minha trajetória era política e depois foi para a história, eu me fixei sempre na questão dos processos políticos, dos processos econômicos, dos processos de transformação. Então, a EJA foi uma grande novidade para mim, e vou dizer assim, até um certo impacto, e eu demorei um pouquinho para me adaptar e me entender com a EJA. E, de fato, eu dei muito pouca aula de história na EJA, né? Eu fiquei 1 ano e meio ali na sala de aula, e aí passei para vice-direção, né? E nesse 1 ano e meio também, eu já estava ali o pessoal dentro da sala de aula, só dentro da sala de aula, e meio que repetindo o que se acontecia no dia, né, e tentando adaptar uma realidade totalmente diferente. E aí eu não vou nem me alongar aqui, porque a Karine, o Paixão e o Marco deram todo o espírito da coisa, do que deve ser a EJA, né. Então, a partir ali de 2013, a gente começou a ter um contato com os textos novamente, né, com textos de Paulo Freire, ter contato com outras escolas, começou as coisas a mudar um pouco em relação à EJA. E quando eu entrei na vice-direção, estava claro para a gente que a gente precisava desacomodar um pouco aquela escola, mudar as coisas na EJA e trazer aquele ensino, não ser só um ensino noturno, né? O dia passar, até porque os alunos, muitos dos alunos que vinham do dia, eles achavam que eles simplesmente passaram do dia para a noite, e que a coisa era a mesma coisa, né? Então, precisava se tratar com maior carinho. Então, eu vou tomar liberdade aqui para rapidamente falar algumas das coisas que a gente fez. Porque, como o pessoal falou aí, eles fizeram todo um preâmbulo, né, do que deve ser, do que deveria ser, do que deveria acontecer.
gostaria de falar, assim, algumas experiências práticas que a gente teve em 3 anos lá na EJA do Alice de Carvalho, né? Então, nessa tentativa de transformar, a gente buscou fazer várias coisas, né? Sempre em conjunto com os professores, o grupo era muito bom. O grupo teve várias mudanças, uns vieram, outros saíram, era um grupo sempre muito bom e a gente sempre discutia as coisas em conjunto, não tinha nenhuma decisão autocrática, assim, vamos dizer, né? Nenhuma imposição de cima para baixo, era tudo construído dentro da sala dos professores, dentro da reunião pedagógica. A Karine falou sobre que o Paulo Freire fala em estética da escola e tudo mais, a nossa não tinha jeito, né? A nossa escola era muito feia, os meninos chamavam de Carandiru ou de Central, porque era uma escola gradeada, feia, ela é esteticamente hoje feia, né? Se a gente for comparar com outras escolas, talvez pelo próprio espaço físico em que ela foi construída, enfim. Então, a gente pegou assim, a gente fez saídas da escola, a gente saiu algumas vezes da escola. Tá? Então, a gente levou os alunos para o arquivo público do Rio Grande do Sul para ter uma aula de história com documentos ao vivo lá. A gente levou os alunos para assistir peça de teatro ao ar livre em Porto Alegre, próximo ao gasômetro. A gente levou os alunos ao cinema. Tá? A gente estabeleceu alguns projetos fixos dentro da escola também de trazer coisas para eles. Um deles era o Diálogos com o Mundo. Então, no primeiro momento, qual era o objetivo desse Diálogos com o Mundo? É trazer alguém de fora da realidade deles, que eles pudessem ter uma visão para o mundo da qual eles não tinham acesso. Né? Então, os primeiros que a gente convidou foram os médicos cubanos. Eles vieram, eles já conheciam, porque do posto de saúde, mas não conheciam as suas experiências de vida, do que é Cuba, onde é que é Cuba, como é que é, por que eles vieram parar no Brasil, enfim. Nós tivemos também, nesse Diálogo com o Mundo, num outro episódio, o professor Fábio Marçal, do Instituto Técnico Federal, né, explicando para eles da possibilidade do ensino técnico, quando eles saíssem do fundamental e tudo mais, e até não vou querer ser presunçoso aqui, né, mas eu acho que nessa conversa com o Marçal, e depois nas conversas que a gente teve com ele, que ele teve com a comunidade, até o que os alunos expressaram lá, eu acho que tem uma telhazinha do que depois veio a ser a educação profissionalizante, que foi, estou vendo a foto da professora Heloísa Helena aqui, que era a vice-diretora do Florestan na época, né? Então, eu acho que a gente deu uma empurradinha, a gente tem uma pequena contribuição com essa ação prática de um projeto, no meu ver, muito interessante, que foi desenvolvido no município de Alvorada, que era aquela educação profissionalizante lá no Florestan Bermudes. E nós éramos uma das escolas com maior número, com maior assiduidade lá, segundo nos contaram a direção do Florestan lá na época, né? Trouxemos nesse projeto aí de Diálogos com o Mundo, a gente trouxe um poeta também, o Mário Pirata, para ter uma noite divertida e poética com os alunos. Numa outra ocasião, nós fizemos um time de basquete de cadeirantes, foi uma coisa impressionante aquilo, porque eles ficaram num silêncio total. Quando eu falava, quando o apresentador, lá, o coordenador falou alguma coisa, eles ainda estavam meio conversando, meio inquietos. Quando os cadeirantes começaram a falar, que era gente de periferia, contando as suas mazelas e como que foram parar numa cadeira de rodas e a sua superação, aquilo foi mágico, porque foi de um silêncio total naquela quadra da escola. Então, esse projeto era um que, de tempos em tempos, a gente tirava o pessoal de dentro da sala de aula, botava todo mundo na quadra para abrir uma janela para o mundo, para eles. Né? Outros projetos fixos também, nós tínhamos o Mês da Mulher, né? Uma vez foi em abril, outra vez foi em outubro, mas um ano. Né? Então, uma vez por ano, a gente tinha um Mês da Mulher, em que se trabalhava pedagogicamente dentro da sala de aula questões relacionadas ao universo feminino, violência doméstica, sexualidade, enfim. E uma culminância no final do mês, então, nós tínhamos um momento em que nós chamávamos pessoas, a delegada da Delegacia da Mulher, nós chamávamos alguém do departamento da Secretaria de Saúde, do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, enfermeiros, enfim,
né? Nós trazíamos alguém para conversar com eles, e era o momento onde eles expunham e apresentavam trabalhos que eles tinham construído ao longo daquele mês. Tá? Que outro projeto fixo que a gente tinha? O Brincalice, né, que é da área da Karine aí, era, de tempos em tempos a gente fazia também uma rodada de brincadeiras, pegava uma turma que ficava como monitor, que coordenava os trabalhos, e várias estações com brincadeiras relativas a equilíbrio, a agilidade, a destreza, né? Até jogar funda, brincadeiras de criança, né? Que já estão perdidas, né? Então era um resgate, assim, onde eles se achavam também. Esses eram projetos fixos que a gente tinha. Então veja que daqui a cada um mês e meio, 2 meses, a gente dava uma parada na sala de aula para fazer esses projetos integradores, essas atividades. E coisas eventuais também, pedalada, caminhada, né? Nós fizemos uma pedalada, mas aí quem não tinha bicicleta ia de skate, quem não tinha skate ia a pé. Então a gente fazia o percurso da escola, até, isso já era naquela época, assim, mais no final do ano, né, que já escurece mais tarde, ir até o ginásio municipal e voltar. Nos 50 anos de Alvorada também a gente fez um evento, uma atividade, né? Tivemos visitas de acadêmicos, peças de teatro dentro da escola pelo menos 2 vezes, né? Fora os projetos dentro das disciplinas, que os professores mesmo faziam, ou dentro das disciplinas, ou dentro da nossa biblioteca. A professora Dailton, depois a professora Cláudia, né? Tiveram vários projetos que traziam para eles outras realidades, né? Outras coisas, projetos científicos, projetos artísticos. Nós tivemos um vídeo que foi feito e concorreu num festival nacional, e ficamos em 2º lugar, fomos para votação pública e tudo mais, filme feito com um celular, eram filmes curtinhos sobre a temática negra, né? E as meninas negras fizeram sobre a escritora Carolina de Jesus, e foi nós ficamos entre 5 no Brasil inteiro e acabamos ficando em 2º lugar no Brasil, no júri popular. Depois tivemos outro curta-metragem também, que chegou a ser premiado no Festival de Alvorada. O último projeto que a gente fez foi uma mostra literária que eu, na reunião pedagógica, eu achei que eu não levei fé, achei que não ia dar certo, porque os professores tiveram a ideia de ter atividades todos os dias da semana, ter um convidado diferente. Eu disse, isso não funciona na EJA, porque os caras sabem que vai ter palestra, é aquilo que o Marco falou, né? Se eles sabem que vai ter palestra hoje, amanhã e depois, eles vêm na de hoje, nas outras eles não vêm, porque eles acham que não é aula, né? E eu fui derrotado pela posição dos professores e felizmente desmentido, porque a gente conseguiu, já era final de ano, e a gente sabe que o EJA, ele depois do meio do ano começa a esvaziar, tá? E nós conseguimos ter um nível muito bom de presença, a gente guardou as listas de presença disso de todos os dias. O que a gente trouxe nessa mostra literária? Trouxe pessoas que faziam coisas sem grana, sem dinheiro, mas que tinham sucesso naquilo que faziam, contra tudo e contra todos, vamos dizer assim. Então a gente trouxe um escritor de Viamão, pobre, de família pobre, negro e tudo mais, com uma história de vida. E ele veio lá contar as experiências dele, que viajava pelo Brasil inteiro com os livros dele e tudo mais. A gente trouxe o rapaz que faz cinema aí em Alvorada, e trouxe grupo de baile, a companhia de dança lá da professora que trabalhava aqui, que atendia crianças carentes. A gente trouxe oficina de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. Quem mais que a gente trouxe? Trouxe pessoal de contação de história da biblioteca pública do município. Então, a gente movimentou, isso foi a última coisa que a gente fez de projetos lá. Então, nesses 3 anos, eu falei aqui, ó, a pessoa deve estar cansado de ouvir tanta coisa assim, mas foram mesmo, quando eu fui botar isso no papel, eu disse, puxa vida, em 3 anos só a gente fez tudo isso, né? E eu acho que isso é o que os colegas estão falando ali, né?
Claro que a gente sempre trabalhou, desde que eu conheço o EJA, sempre tem aquela espada na cabeça do EJA. Tá? E aí eu queria entrar agora rapidamente, eu sei que meu tempo está esgotando, mas para aprofundar um pouco o debate nisso. Né? Qual é o problema da educação? Eu sou meio reticente quando se fala em problemas da educação, tá? Porque todas as vezes, para mim, as coisas não são problemas da educação. Os problemas, eles são muito mais além. Se a gente quiser resolver o problema da educação discutindo dentro do paradigma da educação, a gente nunca vai conseguir. Os problemas da educação, eles são problemas da nossa sociedade. São problemas muito mais profundos. Tá? A questão de fechar EJA, de não fechar EJA, a questão do EJA ter que estar sempre com bastante aluno, né? Não vai acontecer. Né? A gente sabe, todos nós trabalhamos na EJA, todos que trabalham com noturno sabem que a dinâmica é de tu ter um momento que ele começa mais ou menos, vai subindo, tá cheia a sala de aula, cheio de aluno, e chega um determinado momento que essa sala de aula começa a esvaziar. Por mais estratégias que tu tente manter, ela vai esvaziar, porque os problemas dos nossos alunos, conforme as características que o Mário já bem falou, são os mais variados, que fazem com que, ao longo do ano, eles vão parando. O que a gente tem que ver? A gente não tem que ver quantos alunos eu tenho no EJA em outubro. Eu tenho que ver quantos alunos que concluíram o ensino fundamental naquela comunidade em dezembro. É isso que eu tenho que ver. Por quê? Porque esse é o papel do Estado. O papel do Estado é atender, principalmente, os mais necessitados. Os mais vulneráveis dentro da nossa sociedade têm que ser tratados pelo Estado. E qual é o nosso grande problema? É que a nossa sociedade, quase que como um todo, não entende o papel do Estado. Né? Hoje em dia, nós estamos vendo aí, as pessoas não entendem o que é a República, né? Muito menos o que é Estado. Há uma confusão entre Estado e governo, né? Então, e a gente tem uma sociedade um pouco esquizofrênica, né? Porque os que menos pagam imposto, que são os que mais ganham dinheiro no país, são os que menos pagam imposto, né? Percentualmente. Os mais pobres pagam mais imposto do que os mais ricos, né? Só que esses que menos pagam imposto convencem a todos de que todos pagam muito imposto. E todo mundo quer não pagar imposto e ganhar alguma grana para pagar privadamente educação, saúde, segurança, que seriam obrigações do Estado e que os impostos deveriam cumprir, que essa é a obrigação do Estado, atender essas necessidades. Mas a nossa sociedade esquizofrênica acha melhor pagar muito mais caro do que pagaria de imposto por uma escola particular, por um plano de saúde, por uma segurança privada, do que o Estado lhe provém. Tá? E aí, com essa mentalidade, é que se acha que educação é custo. Que pagar professor, pagar salário de professor ou de funcionário público é um custo, é um gasto. Então, vai lá se olhar para dentro de uma sala de aula. Então, se tem aquela pressão, né, de muitos governos que a gente vê por aí, de que a sala de aula tem que ter 30, 40, 50, se tiver 100, melhor. Porque daí eu pego um professor só e ele tem 100 no atacado. Né? Isso não é papel do Estado. O papel do Estado é poder atender a todos. E na educação de jovens e adultos, tu não pode ter uma sala com 30, com 40. As salas são menores. E, evidentemente, que vai chegar um momento durante o ano que essa sala vai estar quase vazia. Aí chega lá o gestor público e vai olhar e dizer assim, mas eu estou pagando um professor e tem 7 alunos naquela sala de aula. É muito caro, é muito custo. E deixa de ver o papel social que a escola cumpriu durante o ano inteiro naquela comunidade, né? E o que ela representa na vida daquela comunidade. Né? Eu fiz não é de hoje que eu fiz isso há anos atrás, eu vim acompanhando desde que eu entrei na EJA. Por mais que as salas ficassem esvaziadas em determinados momentos, nós formamos a cada ano uma média de 50 alunos por ano naquela comunidade lanche, que é exatamente o mesmo número que forma, em média, o ensino regular, o ensino normal de 9 anos. Então, lá de dia tu tem 700 alunos, não sei quantos alunos, e no final do ano 50 estão concluindo o ensino fundamental. De noite tu tem 100 e poucos alunos,
e esse número vai definhando, vai caindo, mas chega em dezembro, tu tá proporcionando que 50 pessoas de uma comunidade pobre e carente, que não tiveram oportunidade na época devida, né, consigam concluir o ensino fundamental e ir para adiante. Né? Apareceu o professor Adailton aqui, que contribuiu muito com essas experiências, e muitos dos projetos ali foram ideias do professor Adailton, muito criativo aí, sempre um parceiro. Então é isso, sabe? Então a gente tem que olhar, e qualquer gestor, claro, o gestor sempre vai sofrer a pressão popular, né? Hoje eu estava vendo o Pepe Mujica, e ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, nós temos que fazer uma revolução cultural. Se nós não mudarmos a cultura, nós não conseguimos mudar nada. Né? Então é isso, a gente tem que mudar, tem que começar a trabalhar e a mudar determinadas visões, né? E entender para que serve a função pública. Né? É para atender justamente o mais necessitado, o mais carente. Eu acho que aqui eu encerro porque falei muito, muito rápido. Sem som, chat. Meu cachorro está latindo aqui, está dando sinal que era para eu falar. Eu tenho muitas pessoas que entraram, a Mara, a Marli, a outra Marlene, o Adailton, Cláudia Almeida, um monte de gente entrou aqui. O Paulo Schneider também, que é professor de EJA lá do Gentil Viegas Cardoso, meu colega, que eu também estava trabalhando até o final do ano passado na EJA. Quando bota o texto muito grande, não dá para botar porque dá para todo mundo. Então eu vou ter que ler aqui. A origem dos alunos da EJA são da educação de jovens e adultos são as reiteradas reprovações ou precoces ainda na entrada do mercado de trabalho com incipientes qualificações ou primeira assertiva. É causa da segunda, ou a primeira assertiva é a causa da segunda, posto aparentemente os critérios de aprovação da EJA serem diferenciados talvez por sua própria existência. Então ele está fazendo um comentário aqui da evasão e tal, né? Muitos elogios aqui, a gente fica muito envaidecido, porque as pessoas que estão aqui são pessoas, né, que conhecem a gente, conhecem o trabalho, alguns não conhecem, estão vendo agora, mas são pessoas que sabem da importância da educação de jovens e adultos, que a função do Estado é fazer a busca ativa, inclusive fazer com que as pessoas se alfabetizem. Tem aquelas que são analfabetos funcionais, né, Marco? Mas tem aquelas que não são ainda nem analfabetos funcionais, que não chegaram perto da escola ainda. Tem muita gente aqui em Alvorada, mais de 6 mil pessoas nessa situação, que o Estado tem que fazer um grande esforço para chegar até a casa dessas pessoas. Como é que se faz isso? É levando a escola mais perto da casa das pessoas. É fazendo como a gente fazia, ampliar as redes, né? Eu queria falar um pouco de uma coisa muito importante que aconteceu em 2015, e depois nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui para encerramento, tá? Então, para todo mundo saber, daqui a pouquinho a gente já vai fazer a rodada final. Que pena, né? Eu ouvi todo mundo dizer, que pena, e é verdade, eu estou gostando muito. Mas eu vou falar de um projeto que aconteceu aqui em Alvorada, que foi avaliado, tá? E que vocês são responsáveis. O projeto de educação de jovens e adultos, cidadã, incluir, aprender e transformar, da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada, é finalista do Prêmio Medalha de Paulo Freire, 2015-2016. A premiação visa identificar, reconhecer e estimular experiências educacionais relevantes para a alfabetização de jovens e adultos no Brasil. O município disputa, entre outras 9 projetos de diversas cidades do país. Os trabalhos serão apresentados durante a Confiteia Brasil Mais 6, Conferência da Educação para Jovens e Adultos, a ser realizada em abril, em Brasília. As 10 experiências em disputa serão premiadas. A nossa
o nosso projeto aqui em 2015 foi premiado. Então, nós estamos na inclusão de um... Sérgio? Oi. Tem algum microfone aberto que está dando um barulho parece uma britadeira. Pois é. Ai, deu? Não é o meu, né? Tá bom. Deu. Então, é importante colocar que vocês, né, a nossa administração, mas vocês que estão lá na ponta, foram os premiados. Agora, a brincadeira é o seguinte, para a gente relaxar, a gente falou de coisas muito sérias aqui. A gente falou de vidas, de pessoas, que nós podemos modificar o trajeto dessas vidas. No passar pela escola, as vidas podem ser modificadas. E nós somos responsáveis por isso, por manter a pessoa e que ela saia com o aprendizado da escola, né? E o aprendizado não é uma listagem de conteúdos que eu estou falando aqui. O aprendizado é saber trabalhar e responder aos problemas do dia a dia da vida das pessoas, que é o trabalho, que é a saúde, que é a educação, que é o que é a alimentação, que é tu cuidar do teu corpo, né? Então, esses conhecimentos, eles não são uma listagem de conteúdos um atrás do outro. Mas eu queria propor agora, para a fala final, tá? Nós vamos combinar quem é que vai começar agora, o Marcelino começa? Não, o Ivo começa agora, o Marco Aurélio se escondeu. Pode ser? Pode ser tu, Ivo? Que é assim, ó, tu vai escolher 2 números, tá? De 1 a 5, de uma listagem de palavras que eu tenho aqui, de 1 a 5, tá? Da A. E tem a outra de 1 a 5 também da B. Então, quando tu escolher um número de 1 a 5, eu vou te dizer a primeira palavra, tá? E depois tu vai escolher a segunda. E eu vou te dizer as duas. E daí, dentro da tua fala final de encaminhamento, de encerramento, tá? Tu vai poder usá-las, essas 2 palavras, para te fazer um fechamento. Pode ser? Vamos fazer esse Sérgio, desafio. Foi muito boa a tua escolha. A gente precisava de uma cobaia, porque a gente primeiro precisava ver como é que era a tua brincadeira. Então, acho que tu escolheste muito bem o Ivo. Parabéns. Nós vamos sacrificar ele, porque ele falou bastante agora vamos sacanear ele, né? Então, antes de dizer o número, só fazer a referência a isso que tu falou, tu falasse do prêmio que a Alvorada ganhou ali, é a medalha Paulo Freire, né? Por esse projeto de educação profissionalizante que acontecia lá no Florestan Fernandes, né? E aquilo que eu referi, né? Lá no chão da escola, a gente deu uma pressionada porque não tinha ensino profissionalizante para EJA de ensino fundamental. Tem só no ensino médio. E a gente meio que deu uma pressionada, mas não tem como a gente fazer alguma coisa. E aí eu me senti, vou dizer assim, premiado no ano seguinte, quando teve um projeto piloto em 2015 e o projeto efetivo a partir de 2016, né? Eu e a escola nos sentimos assim, atendidos por uma reivindicação, por uma ideia, uma discussão que rolava já dentro da escola. 2. A primeira palavra, 2 é professora. A segunda número agora, de 1 a 5. É professor ou professora? Professora. É professora. Tá? E a segunda palavra agora, de 1 a 5. 3. Comunidade. Professora, professor, comunidade. Para te fazer o fechamento, para te encerrar. Tá. Barbada, vou te falar isso aí, porque uma coisa, as duas andam muito ligadas, né? Não existe o professor sem a comunidade, tá? E a comunidade, nós estamos vivendo uma época sinistra no nosso país, né? Em que agora acho que a coisa baixou um pouco a bola com a pandemia, não sei, mas há pouco tempo atrás, 2018, 2019, a coisa estava muito séria em relação à nossa categoria profissional, à nossa profissão. Tá? Uma campanha de desqualificação do professor, né? E
de cobrança excessiva em cima do professor e de desqualificação mesmo, e de acusações, né? Nós tínhamos atos criminosos, eu vou te dizer, na minha visão, de tu chegar numa igreja lotada com 1.000 e poucas pessoas e transmitir isso via YouTube e tudo mais, e tu falar o que tu quiser, sem provas nenhuma, acusar professor disso, acusar professor daquilo, né? Uma difamação total da nossa profissão que vai desqualificando, né? Mas, apesar disso, e apesar disso ter eco em alguns setores da sociedade, nas nossas comunidades nós temos o respeito das nossas comunidades. E a gente vê isso muitas vezes. Que quando nós fazemos um trabalho bem feito, nos aproximamos com carinho, com afetividade, com criatividade dos nossos alunos, as nossas comunidades nos respeitam, né? E o professor que não pensa na sua comunidade e não tenta interagir com a comunidade, não tenta entender a comunidade, é muito ruim para ele, é muito ruim para o fazer pedagógico dele. Ele acaba se equivocando, acaba cometendo muitos erros, né? Nós cometemos diariamente erros, ninguém aqui está livre de cometer erros, mas o cara que desconhece a sua comunidade, muitas vezes ele comete muitos erros. Então o professor ele precisa, sim, entender a sua comunidade, conhecer, saber qual é a situação da comunidade onde ele está inserido, né? E, infelizmente, às vezes a gente sabe que tem gente que não conhece, sabe o caminho estrito da sua casa, que às vezes é em outro município, até a escola, e desconhece o resto, o entorno, e não sabe nem a realidade dos alunos. E isso acaba sendo ruim. Então, o professor ele precisa estar sempre ligado à comunidade, e especialmente na EJA, né? Especialmente na EJA, a gente consegue ter um contato, e quanto mais a gente consegue entender a comunidade, as dinâmicas da comunidade, né? Da comunidade escolar e do entorno, né? Da comunidade no entorno também, né? Isso é gratificante, porque a gente acaba estreitando laços, né? Então, o professor se qualifica e ele acaba tendo também o respeito dessa comunidade. Então, eu acho que um anda junto com o outro, né? O professor e a comunidade eles são inseparáveis, né? É um elo fortíssimo que existe aí. Peguei duas palavras muito fáceis, eu estava com medo de pegar palavras complicadas, porque tem tudo a ver com isso que a gente acredita, sabe? Porque a gente precisa acreditar, a gente precisa ter uma visão de mundo, né? E tentar trazer essa visão de mundo para dentro do nosso fazer pedagógico, né? E isso não é, como se apregou aí, ter doutrinação ideológica, não é. Tu ter uma visão de mundo que ela seja voltada para a vida, porque tem várias visões de mundo. Tem a visão de mundo que é só ganhar dinheiro, que tudo na vida é ganhar dinheiro. Tem as visões de mundo egoístas, egocêntricas e antissociais. Tá? Eu compactuo de uma visão de mundo que tudo que tu faça seja pela vida, pelo engrandecimento e pelo engrandecimento da vida. Tá? Então, a gente tem que trazer isso, essa visão pela vida, né, para dentro do nosso fazer pedagógico, de fazer com que o aluno cresça, que ele não seja só um robô para o mundo do trabalho, mas que ele também possa crescer pessoalmente, como indivíduo, como pessoa, né? Então, eu acho que essas duas coisas, o professor e a comunidade, eles têm que estar sempre andando de braços dados. E quando um apoia o outro, quando o professor entende a comunidade, quando a comunidade respeita e apoia o professor, pode ver, a escola vai muito bem. E a escola acaba sendo um instrumento dentro daquela comunidade que alavanca e que é uma referência para dentro daquela comunidade. Vou deixar para os outros agora. Muito bem, parabéns. Muito obrigado, Ivo. Agora vamos passar para o Paixão ou para o Marco? Pode ser, pode ser. Paixão, números. Tá. Não, antes eu queria dar um beijo para a Claudinha, para a Ninva, que estão nos vendo, saudades das gurias, né? E prestar minha solidariedade, meu apoio para a comunidade da Americana, da família Frederico Dil, que estão lá na Americana, no perrengue de novo, lá do dilúvio do Arroio Feijó, né? Mais um ano, mais uma enchente, mais
sofrimento daquela comunidade, sabe? Para quem foi professor naquela comunidade por mais de 10 anos, é triste ver isso de novo. Tá? Serginho, 3. Bom, 3, deixa eu anotar aqui. Tá. 3 é escola. Escola. E o 5? E o 5, Rio Grande do Sul. Tá. Só que antes de tu falar, já que tu tocou no DIC, eu queria já deixar um convite para todas e para todos. Eu não consigo falar todo mundo, tem muita gente aqui mandando recados. Eu tenho passado todos aqui, ó. A Cláudia, por exemplo, está aqui agora, tá? Eu tenho passado todos aqui na frente, tá? Aqueles que por acaso eu não falei, mas eu quero dar um abraço e agradecer muito a participação, porque a gente sabe que ficar 1h30, né? A gente tem que ter muita concentração para ficar assistindo 1h30 um filme, né? E esse é um filme de aula que nós estamos tendo sobre o povo brasileiro, sobre o povo de Alvorada, que é a cara do Brasil. Então, vou falar do DIC, tá? Nessa semana, ou na próxima semana, agora em seguida, nós vamos falar sobre o recurso que foi gravado na minha gestão para fazer o DIC, que o atual governo não conseguiu dar andamento ainda. Está no meio do caminho, tá? Mas eu vou fazer uma live com isso para a gente esclarecer por que não andou o DIC ainda aqui em Alvorada. Mas, Paixão, tu com a palavra. Bom, são 2 temas muito profundos, né? O Rio Grande do Sul e escola. Mas eu acho que eu vou começar pela aquela dito mito que nós gaúchos, o Rio Grande do Sul, sempre foi um estado onde a educação, por nossa questão de colonização, sempre teve um papel preponderante na nossa formação, né? Temos históricos de movimentos pela educação desde o tempo do Brizola, depois com a redemocratização, com os governos democráticos, populares, né, na busca de uma construção de uma escola cidadã participativa, né? Escola é comunidade, é uma família estendida que vai construindo um cidadão e uma sociedade. Então, enquanto nós não pensarmos numa escola que tem uma estrutura própria, que tenha uma gestão democrática, independente do Estado, não que não tenha financiamento, não que não tenha um aporte, né, a sustentação da mantedora, mas a sua independência para construir com a sua comunidade, com a sua realidade, o que ele lhe pode trazer de melhor para aquela situação, para superar seus dilemas, as suas necessidades, os seus desejos e as suas ansiedades. Temos que pensar uma nova escola, uma escola que não seja só formadora de mercado, porque o mercado está mudando, a mão de obra está desaparecendo, né? A perspectiva não são mais do trabalhador, da trabalhadora, mas da máquina, né? Da inteligência artificial. E qual será o papel do ser humano, do humano nisso tudo, de uma sociedade mais igualitária, mais participativa, que defenda o meio ambiente, que defenda o próximo, que defenda a vida, né? Então, temos sim que pensar a escola, sim, temos que debater sobre que escola, porque a escola é o reflexo dessa sociedade. Então, como o Indo falou, o problema não é da escola, o problema é pensar a sociedade. No momento que nós começarmos a socializar esse problema de a cada vez mais, pensarmos a cada vez mais, estaremos construindo um conhecimento libertador. Então, uma escola nova necessita de debate, de participação e de respeito. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado, Paixão, pela tua participação. Eu fico muito agradecido pela generosidade de todos vocês. Mas eu quero agradecer individualmente cada um mesmo assim. E agora, nós vamos deixar a Karine por último, né, Marco? Agora vai ser tu, né? Tu vai ser gentil com ela, né? Porque nós tínhamos dado a primeira vez para ela falar, ela caiu. Eu acho que foi de propósito. A gente tem que terminar bem, né, a nossa brincadeira, então acho que nada melhor do que deixar a Karine aí no final.
Sérgio, antes de eu te dizer os números, eu só queria mandar aqui mais 2 abraços e uma menção, né? Um abraço ao amigo Rafael Monroe, que está aí também, e que, né, participou ali do nosso chat, dos nossos comentários, e ao amigo e aluno Adailton Moreira, que foi meu aluno do mestrado também, e que é um cara também que eu admiro bastante pelo trabalho que ele desenvolve aqui no município, trabalhou muito tempo com o Ivo, né, e é um grande amigo. E a menção que eu gostaria de fazer é do nosso grande e querido Renato Batalha, que nos deixou, né, e que eu acho que momentos como esse, onde a gente fala sobre educação, é impossível a gente falar de educação e não lembrar desse grande amigo, desse grande cara, dessa pessoa tão iluminada, né, e que com certeza hoje, lá de cima, ele nos guia, né, e é isso, eu não tinha como não fazer uma menção hoje ao nosso querido Renato. Vamos para os números? Falando do Renato também, eu quero deixar, assim, nossos sentimentos, a família dele, né, e todos os amigos, né, porque ele, na nossa gestão, em 97, ele ficou de diretor da Escola Vila Ganca Brita, um período ali, 1 ano. Depois ele foi implantar, sabe qual escola? A Paulo Freire. Ele foi o nosso diretor lá, implantou e depois foi para o prédio, era um prédio de madeira, e depois foi para o prédio novo, que nós indicamos ele para ser o diretor lá, e depois ele continuou sendo eleito, né, mas ele que implantou a Escola Paulo Freire, que é um ícone também de educação para nós, né, que temos essa escola lá na Santa Bárbara. Marco Verdade. Vamos pegar o número 1 aí, que deve ter sido mais tranquilo. Direito. Putz. Direito. Então, o que sobrou aí do outro lado aí, Sérgio? Tem bastante coisa fácil. Vamos ver o 3, já foi o 3 aí? Já. Foi o Ivo que pediu o 3. O 2? Direito e alunos. Fácil, viu, Marco? Facinho. Direito e alunos. Vai ser mesmo. Para a Karine depois. Fica à vontade. Bom, direito, vamos lembrar de Miguel Arroio, então, né, que concebe a EJA como um direito do cidadão que não teve, por algum motivo, como frequentar a escola. Eu acho que hoje, se a gente for parar para pensar, por que existe o EJA, né? Essa modalidade de ensino, ela existe hoje no Brasil porque o Brasil nunca conseguiu atender a sua população, atendesse a todos e com qualidade, sem exclusão, sem hierarquização das diferenças. Então, ela existe hoje para atender aos excluídos e aos discriminados, né? E quando a gente traz para essa discussão, né, um tema tão importante que envolve a vida de tantas pessoas, aos nossos alunos, às nossas comunidades, e a tantas pessoas que hoje fazem com que essa missão seja uma nobre missão na vida de todos, eu acho que nós temos que saudar nesse sentido a todos esses heróis, né, a todos esses professores, porque aqui hoje, Sérgio, a gente basicamente tem representado, né, nós temos uma representação de 4 professores, a família Podalírio está por aqui, o Paixão deu uma desgarrada, mas continua sendo da família Podalírio, mas nós temos tantos outros professores e heróis que estão espalhados por aí nas outras escolas, pessoas que, quando terminarem essa nobre missão, vão ficar marcadas, né, no nosso município por tudo aquilo que fizeram, por lutarem pelos direitos dos nossos alunos, um direito ao ensino de qualidade, um direito à inclusão. Então é isso. Acho que lembrei na hora de Arroio. Muito bem, bem lembrado. É. Tinha uma história do Arroio, do balão, né? Daí no ônibus, umas brincadeiras assim que acontecem, né? Daí uma pessoa diz assim, mas Arroio não é balão. E é verdade, né? Arroio não é balão. Mas agora, então, vamos passar para a última, a fazer a fala, mas não menos importante,
né? Porque era para ser a primeira e não foi. Karine, a Karine vai escolher os números, então. Da primeira lista... Tá, tem 4... antes de escolher o número, eu quero deixar um beijo aqui para... Hã? Pode fazer, pode fazer. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Antes de... Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Me ouvem? Ah, então, antes de encerrar, antes de escolher os números aí, para esse desafio, né? Eu quero deixar um beijo bem grande aqui para a Denise. Não sei se ela ainda está por aqui, mas a professora doutora Denise Grosso da Fonseca foi minha avaliadora na banca de mestrado. O Sérgio conheceu. Lembra dela, Denise? O Sérgio esteve lá. Lembra dela, Sérgio? A Denise está aqui nos assistindo. O Sérgio assistiu a minha defesa lá do mestrado. Deixar um beijo para a Denise. Obrigada pela participação aqui, Denise, por nos acompanhar. Para a Vitalina, para a Sônia, minha sogra, que estava aí ouvindo também, nos escutando. Para as minhas amigas, a Kátia, a Vivi. E um beijo e um abraço especial para os meus colegas, né? De EJA, que constroem o Inédito Viável todos os dias comigo lá na escola, né, à noite, que é a Silvia, a Carla Renê, a Carla Ribeiro, a Rita, a Ana Colgo, a Ana Silva, a Grazi, a Ninfa, a Rafa, o João e a Andréia, e o Clayton. Um beijo, um abraço especial para cada um deles, e eu vi que eles estavam aqui acompanhando a gente. E só para fazer um gancho com o que o Marco falou, o Ivo e o Paixão ali, de lembrar desse papel social da escola, né? E da gente lembrar sempre que estar na EJA não é uma escolha tão livre assim, né? Eles estão lá por um reflexo de uma trajetória carregada de exclusão e de marginalidade. Eu acho que resume um pouco o que cada um falou, né? Mas vamos para as palavras, então, para esse desafio aí. Certo. Eu não sou boa de improviso, não sou boa de... Tá, né? bom. Mas vamos tentar. Já foi o 4? Não, mas deixa eu falar uma coisa. Já que a Vita está aqui, a Vita Gonçalves, Vitalina, eu copiei mais ou menos dela, só que ela dá uma pressão no convidado, que tem 30 segundos para falar. Eu estou fazendo uma coisa muito mais light, tá? Mas obrigado, porque eu assisti a live dela também, ela sabe disso. Tá, o 4 e o 5 da primeira rodada estão vagos. Qual que tu quer? 4 e 5 da primeira lista. 5. 5, Alvorada. 5. E o... não, o 5 já foi. O 5 foi o Paixão que escolheu, da segunda rodada. O que tem na segunda disponível aí? 4 e o 1. Não está falando. Pode ser o 4. 4? Básico. Aluno e básico. 4. Isso. Aluno, aliás, Alvorada e o básico. Tá? As duas palavras. Alvorada e básico? Isso. Tá? Alvorada me tem, né? Eu gosto de dizer, sempre digo, né? Eu não nasci em Alvorada, eu não cresci em Alvorada, mas eu aprendi a amar Alvorada. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu entrei em Alvorada, eu não lembro, o meu concurso foi no Castro, ali na praça, foi a primeira vez que eu entrei em Alvorada, fui de carona até, nem sabia chegar. E depois, quando fui chamada no concurso, na época a secretária de administração era a Verena me recebeu, ela própria recebeu para eu assinar. Lembro a conversa que eu tive com ela no dia que eu assinei a minha posse, e eu não conhecia nada de Alvorada, nada. Eu fiz o caminho inverso do que muitos fazem, né? As pessoas saem de Alvorada. Eu fui para Alvorada, e de lá não saí. Provavelmente me aposentarei em Alvorada, né? Daqui a alguns aninhos, aí, se as coisas não mudarem, né? Cada dia muda um pouco com relação a esse desmonte da nossa vida funcional e profissional. Mas Alvorada
Alvorada me tem. Foi lá que eu conheci meu marido, foi lá que eu me forjei profissional, professora, militante, político-pedagógica, político-partidária. Eu sempre gosto de dizer também que eu tive sorte na política de cair em boas mãos, porque a gente pode ter o azar também, né, de fazer a política partidária nem sempre num grupo tão legal e potente e honesto, né? Então, com relação à Alvorada, é isso. Qual era a outra palavra? Básico? Básico. Básico? Básico. Ah, básico. Básico? Ai, não sei, gente. Básico, não sei. Não sei. Mas acho que básico é isso, né? Eu associei. Não sei. Associado ao Dizendo, eu sou ruim de improviso. Você me achou numa rascada. Viu? Fala com a Vita depois. Mas tá associado, fala com a Vita, mas está associado ao necessário. Ah, sim, necessário, né? Necessário é isso, é o diálogo, é a gente reconhecer os percursos humanos e por muitas vezes... Não, necessário. Agora eu vou usar o necessário. Mas o básico... então, pode ser o básico ou o necessário, mas o básico e o necessário, eu acho que é isso, é a gente reconhecer, né, na nossa lida diária, no chão da escola, esses percursos humanos e desumanos, por muitas vezes, né, desumanos, dos nossos alunos, jovens, adultos, adolescentes, enfim, que chegam para a gente e respeitar esses percursos, partir deles para avançar. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Hoje são dia 13 de julho, em plena pandemia. Não esqueçam de passar álcool gel nas mãos, lavar bem com sabão. Evite sair de casa. Eu estou dizendo para vocês aqui, se tiverem crianças, se não for necessário, não leve elas para a rua. Deixe em casa com segurança, mas deixe em casa com segurança. Se puder, também, aconselhe as pessoas a evitar locais aglomerados. Então, hoje, nós estamos precisando ter cuidado com a nossa vida. A minha vida, quando eu respeito a minha vida, eu estou respeitando a vida de vocês. Hoje nós estamos fazendo essa live desse modo. Gostaria de estar fazendo um debate caloroso, com perguntas ao vivo, né? com o som da palavra, com o frio que está hoje, que aquece o coração da gente quando a gente está na presença. Então, quero agradecer muito a todos vocês pela generosidade, pela participação e aceitar a brincadeira que a gente desafia, como a gente faz o desafio para os alunos. Nós somos professores e eternos alunos. Nós aprendemos a cada dia com a experiência daquele aluno jovem que está lá na nossa sala de aula, com aquele aluno não tão jovem, mas também que voltou a estudar, por uma série de consequências na vida que levaram ele a não ficar na escola no tempo certo. Então, precisamos dar as condições mínimas para que essas pessoas se insiram na sociedade, se insiram na comunidade e que a gente possa, de verdade, fazer uma sociedade melhor. Nós somos um dos últimos elos da sociedade para resgatar a cidadania das pessoas que, por acaso, estão perdendo. E hoje nós sabemos que elas estão perdendo a dignidade por falta de trabalho, por falta de renda. E nós temos que estar à disposição dessas pessoas para que elas possam resgatar, através da educação, a sua cidadania. Muito obrigado. Fico muito contente, assim, mesmo de ter contado com vocês nessa live, porque a experiência de vocês, né, de alguém que entrou há muito tempo, né,
de outros que entraram mais um pouquinho depois e que passaram por diversos espaços qualificados, né, da EJA de Alvorada, e essa é a história que vai ficar nos livros, porque, inclusive, registro de tudo aquilo que nós fizemos estão em alguns livros que nós produzimos dos nossos alunos e que vocês ajudaram a construir. Muito obrigado, porque a educação só tem sentido se tiver pessoas vivas, querendo viver, querendo trabalhar, querendo mudar. E é isso que nós temos que buscar na nossa sociedade de Alvorada, que há muito precisa de investimento e de pessoas como nós, pessoas amáveis, generosas e solidárias. Obrigado, um abraço a todos vocês. E aqueles que nos assistiram aqui e nos aguentaram 1h50, passamos 20 minutos. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite, obrigado, obrigado. Boa noite, abraço. beijo. Bom ver vocês. Abraço. Muito bom.